então ao pré-modernismo. Vamos recapitular rapidamente o que foi o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo foi um movimento, vamos dizer assim, porque não chegou a ser uma escola literária, foi um movimento literário que aconteceu no início da República, nos primeiros anos da República. Como a gente já viu, os primeiros anos da República começou com o governo militar, que foi de 1889 a 1894, e esses dias eu até disse que o governo militar teria ido até 1904, o que não é que não esqueçam que aqui está uma professora de literatura, não uma historiadora, então volta e meia eu me engano com alguma data, mas enfim, no pré-modernismo, que começou no início da República, esse pré-modernismo conviveu com o início de governo militar e depois com governos civis, que daí vão de 1894 a 1930. Claro, lá em 1930 já acontecia o modernismo, né? Porque o modernismo começou em 1922, com a Semana da Arte Moderna em São Paulo. Mas conforme a gente já falou nas aulas anteriores, os movimentos literários ou as escolas literárias, sempre lembrando que o pré-modernismo não é uma escola literária, é um movimento, mas enfim, seja movimento, seja escola literária, elas têm uma certa intersecção durante algum tempo. Então, lá em 1930, né, ainda na República, na primeira fase, embora já fosse modernismo, claro que alguma influência dos pré-modernistas existia, assim como os próprios pré-modernistas tinham influência da métrica parnasiana. Hoje eu tô gaga, vou falar uma coisa e gaguejo. Bom, enfim, e o que se caracterizou este movimento literário dos primeiros anos da República? Na boa parte dos escritores, conforme a gente já viu em vídeos anteriores, boa parte dos escritores se caracterizavam por uma alienação e uma busca de glamourização da literatura. Então a gente até citou aquele livro do Lima Barreto, Os Brusundangas, em que o Lima Barreto faz crítica aos escritores da sua própria época, ou seja, eles só queriam imitar os escritores europeus, né? O Lima Barreto, até no livro, nesse que eu citei agora, Os Brusundangas, ele cria ali uma escola literária chamada os Samoiedas e diz que os Samoiedas dos trópicos, que eram os Samoiedas pobres, eles imitavam os Samoiedas europeus, no sentido de que eles queriam se vestir igual aos europeus, eles queriam fazer a métrica copiada dos europeus, até a natureza, até os icebergs que não existem aqui no Brasil, eles queriam citar lá nos seus textos também, né? Então esse era o perfil de escritores da época do Lima Barreto. Lima Barreto, claro, ao lado de outros, era uma exceção e criticava esse tipo de escritor, que era como a gente chama a literatura comprada, ou a literatura cega, ou a literatura alienada, que em troca de favores da sociedade, porque naquele tempo quem comandava mesmo, de fato, o nosso país eram as oligarquias rurais, em troca desse glamour, desses favores, dessa presença nas festas, boa parte desses escritores só se preocupava em escrever o que esses grandes produtores rurais queriam ler, o que essa sociedade queria ler, essa sociedade burguesa queria ler,
e não se preocupavam numa literatura engajada, numa literatura de crítica social, tendo em vista que naquela época o Brasil vivia uma miséria. Até os Brusundangas, conforme a gente vê e estuda, o Lima Barreto deu a entender que essa tal República dos Brusundangas seria o Brasil, porque ele descreve exatamente o que estava acontecendo no Brasil e com os escritores. Naquela época, os escritores que fizeram frente a esses escritores alienados, os escritores que fizeram uma literatura de crítica social foram Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos, Graça Aranha, Simões Lopes Neto, que começou a literatura regionalista, e etc, etc. Mas assim, ó, a gente tem, se é que tem que demarcar uma data, né? Só para efeito assim didático e formal, mas sempre lembrando que uma escola ou um movimento interfere na outra, nós podemos marcar que o pré-modernismo aconteceu de 1900 até 1922, por aí, né? Então, porque em 1900 e 1902 nós temos assim o lançamento de Canaã, do Graça Aranha, em 1900. 1902 a gente tem os Sertões de Euclides da Cunha. Então, entre 1900 e 1902 a gente tem lançamento de livros que marcaram esse início do modernismo, tá? O que mais que nós podemos falar em relação ao modernismo? A gente pode falar principalmente no tipo de texto que acontecia durante esse período pré-modernista. Que tipo de texto que era? Era um texto pobre, preocupado apenas na imitação da métrica parnasiana. Era um texto que não trazia novidades, nem do ponto de vista estilístico e nem do ponto de vista do conteúdo social ou político que sempre existe numa boa literatura, né? Então eu coloquei aqui para vocês alguns pontos que seria importante vocês lembrarem. Pré-modernismo, conforme eu já disse para vocês, entre 1900 e 1922, as várias correntes e estilos, conforme eu já falei para vocês, o pré-modernismo não é considerado uma escola, porque ele não tem um modelo próprio, uma tendência própria. Ele era misturado com vários estilos e o que predominou ali era um estilo artificial e copiado da Europa, mas vários estilos ali se misturavam. Não chega a ser considerado uma escola literária, já falei para vocês. Existia uma alienação e um conservadorismo, também já falei para vocês, que os escritores da época, salvo aqueles que faziam a crítica social, que eu já citei o nome várias vezes neste vídeo e nos anteriores, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos, Simões Lopes Neto, salvo esses escritores, a maioria eram escritores artificiais, alienados e conservadores no sentido, tá bom assim, não vamos mudar, está cômodo para nós estamos participando das benesses da sociedade, do mundo cor-de-rosa da sociedade que tinha, porque a maioria... Como se fosse a celebridade da época. Isso, exatamente. Eles, foi muito bom o exemplo do Cristóvão. Eles transitavam dentro da sociedade como as celebridades, os intelectuais ali da sociedade, se aproveitavam ali do status de escritor para frequentar o que tinha de bom, digamos assim, na sociedade. Porque na época não tinha Netflix. Porque na época não tinha Netflix. Senão eles iam querer participar, com certeza.
E continuando, né? Ou ficar vendo Netflix. Ou ficar vendo, mas quem sabe iam querer que fizesse um filme sobre eles e quem sabe os governos da época, como eles eram comprados, até ia patrocinar um filme para eles, mas não patrocinariam nada, como não patrocinaram para o Lima Barreto, para o Euclides da Cunha e etc. Outros escritores se revelaram de forma crítica e revelaram os problemas também de forma crítica, os problemas da época. Eles se revelaram como críticos da sociedade e revelaram os problemas da época de forma crítica. Parece que ficou uma redundância, mas é isso mesmo. Então, entre eles, esses que eu já falei e repito a toda hora, para vocês memorizarem, para quando chegar lá na prova do Enem, lá na prova do vestibular, vocês terem bem presentes. Pré-modernismo, quem se notabilizou pela escrita crítica e consciente de sua época: Lima Barreto, Graça Aranha, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Simões Lopes Neto. Esses se notabilizaram pela crítica que faziam a sociedade de sua época, embora essa não fosse a principal característica do pré-modernismo. E daí nós temos em 1902, conforme eu já falei para vocês, a publicação de Canaã, né, de Graça Aranha, e Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, em 1902 é uma data muito significativa do pré-modernismo, porque foi quando dois desses escritores que se notabilizaram pela crítica à sociedade da época, pela denúncia à sociedade da época, lançaram seus livros. Eu disse ali 1900 porque é quando já começa a se notabilizar, já se sabe bem quem é Euclides da Cunha, quem é Graça Aranha, e o ápice ali foi no lançamento desses dois livros, que foram Canaã, do Graça Aranha, e Os Sertões, do Euclides da Cunha. E depois o fechamento do pré-modernismo, o fechamento oficial. Não que o pré-modernismo ainda não tivesse alguma influência, ou daqui de 1922 em diante não existirão mais escritores alienados. Não, não é bem assim, porque ainda existem, né? Até hoje. Mas em 1922 foi que aconteceu a Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Então, a gente pode dizer que em 13 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, tem início oficialmente o modernismo no Brasil com a Semana da Arte Moderna, tá? Então, voltando, os escritores que fizeram exceção no período pré-modernista, no movimento pré-modernista, a gente nunca pode dizer escola pré-modernista, não esqueçam, pode cair isso no vestibular ou no Enem. O pré-modernismo não foi considerado escola por 95, 96, 98% dos teóricos da literatura, porque eram vários estilos misturados e todos artificiais, todos alienados. Então não é uma escola literária o pré-modernismo, embora tivesse nomes de grande peso, como Lima Barreto com livros Brusundangas, que é um livro que não é tão divulgado quanto o Triste Fim de Policarpo Quaresma, também dele, né, do Lima Barreto, mas Brusundangas também é um livro muito importante, em que ele retrata uma república falida, bem parecida com a República do Brasil da época, né?
Então tem nomes fortes no pré-modernismo. Eu já repeti várias vezes, não me canso de repetir, né? Então Lima Barreto com Brusundangas e Triste Fim de Policarpo Quaresma, Monteiro Lobato com Urupês, por exemplo, Graça Aranha com Canaã, Euclides da Cunha com Os Sertões, né? E assim por diante, Augusto dos Anjos, Simões Lopes Neto, e é isso, tá? Então eu acho que em relação ao pré-modernismo, ainda faltaria, que nós vamos fazer, desculpem, ainda faltaria, nós vamos ver no próximo vídeo, a gente mostrar que esse Brasil era tão problemático na época que várias revoltas em vários estados aconteceram quase que simultaneamente, porque o Brasil vivia numa miséria, o Brasil era dividido demais entre a elite que vivia no mundo cor-de-rosa imitando a Europa e os brasileiros, o Jeca Tatu lá do Monteiro Lobato, que era aquele brasileiro pé descalços, que na época chamavam pé no chão, né, que pegava toda sorte de doenças que hoje tem vacinas, né, e etc. Então, na próxima aula a gente vai ver esse contexto histórico para ver de onde esses escritores tiraram a sua matéria para escreverem os seus livros, ok? Por hoje é isso. Agora eu estou aprendendo com os meus queridos alunos, os alunos virtuais, os alunos presenciais. Então, estou pedindo para vocês curtirem o vídeo, se gostaram, se ajudou em alguma coisa, se inscreverem no canal, deixarem seus comentários, e aqueles que me conhecem pessoalmente podem deixar comentário ali no WhatsApp pedindo alguma aula, na caixa de mensagem do Facebook, e quem não me conhece deixa comentário no vídeo, sugere, critica, né? Solicita algum assunto para a gente desenvolver no vídeo, tá bom? Então é isso, e eu gosto muito desses momentos que fico relembrando toda a minha carreira de professora, porque embora eu seja advogada, uma coisa que me marcou muito na minha vida foi a minha vida de professora, não só de advogada. Tá bom? Tá ok? Então tá. Até a próxima aula.